Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar retomando aqui alguns problemas de notação científica e também eu vou estar apresentando algumas propriedades da radiciação, tá? Que seria as raízes, tá bom? Só que eu vou fazer agora não somente das raízes quadradas, mas também das raízes enésimas, ou seja, raiz com que o índice da raiz é qualquer. Bem, aqui então o primeiro problema diz o seguinte, ó, utilize as informações deste comunicado para resolver as questões. Diz ali, ó, atualmente os sistemas da Corsã operam rigorosamente em carga máxima, produzindo 57 mil litros de água por segundo para 16 milhões de pessoas. Daí pergunta ali, ó, qual a quantidade média aproximada de água consumida por segundo por uma pessoa? Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que dividir, para saber a média de água, os 57 mil por 16 mil milhões. Fazendo essa divisão, aqui, ó, eu vou encontrar esse número, 0,0035625. Então, vai ficar aqui, ó. 0,00, né? 0. Deixa eu só fazer aqui. 57 mil dividido por 16 milhões. Vai dar 0,0355625, tá? Agora, quer que a gente coloque isso daqui utilizando a notação científica. Então, ó, a vírgula, o número para a notação científica tem que estar entre 1 e 10, tá? Ele não pode ser nem maior que 1, nem menor que 10. Aí, então, a vírgula aqui, ó, vai correr para a direita. Ele vai ter que ir até o aqui, ó, 3,5. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó, 3,5625 vezes 10 na menos 3. Certo, pessoal? Bom, nesse outro diz aqui, ó, escreva usando potência de 10 a quantia em bilhões de dólares que se esperava arrecadar com a venda de computadores no Brasil em 1994. Procure saber quantos reais correspondem a $1 hoje e converta essa quantia para a nossa moeda, sabendo que em 1994 a quantia era 10,7 bilhões de dólares. Então tá. Aqui vocês podem procurar quanto que está o valor. Esse aqui vai variar um pouco, né, pessoal? A gente multiplicar. Tem dias que está 5 e pouco, outros dias está R$6. Vocês podem multiplicar isso, né? 10,7. Vamos botar o dólar hoje. Né? Vocês têm que procurar quanto que vai estar. Isso daí, claro que vai variar um pouco, né? O dólar dizem que está 5,10. Então eu posso multiplicar isso. Vamos botar R$5 para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou multiplicar 10,7 por 5 e vou encontrar 53,5. Tá, só que isso daqui então é bilhões, daí seria de reais, tá? Porque tá dizendo para converter. Então tá 53,5 bilhões. Ou seja, ó, como é que eu posso fazer, ó? 1.000 milhões bilhões. Então aqui, ó, é 53 bilhões, mas é 53,5. Então no lugar desse zero aqui, ó, tem o número 5.
Tá bom? Agora, pessoal, lembrando, ó, o número para notação científica ele tem que estar entre 1 e 10, ou seja, a vírgula não pode estar aqui, ó, no 53, porque o 53 não é menor do que 10. Então a vírgula tem que estar bem aqui, ó. Tá? Só que quando o número é inteiro, a vírgula está sempre no final. Então eu vou caminhar a vírgula até lá entre o 5 e o 13. Então esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou escrever esse número como 5,35 vezes 10 na 10. Certo, pessoal? Bom, vamos continuar aqui. A gente vai iniciar agora a radiciação, certo? Que a gente sabe que são aquelas raízes, ou seja, a gente vai começar a estudar agora a raiz enésima, ou seja, uma raiz que o índice dela é qualquer, pode ser 2, 3, 4 e assim vai. Bom, os símbolos, né? Aqui seria o título, criações que mudam com o tempo. Ó, muitas palavras e expressões que utilizamos podem assumir significados diferentes. É o caso do emprego da palavra raiz em matemática. Esse termo ele foi utilizado por Leonardo de Pisa em 1220. Olha como faz tempo, né, pessoal? Para representar a raiz quadrada de um número positivo ou nulo, na forma ao lado. Esse sinal vem do latim radix, que significa raiz. O sinal ali, raiz, aqui da raiz quadrada, deixa eu riscar aqui. Esse sinal aqui, que usamos hoje, pode ser uma modificação dessa letra. Seu uso começou no século XVI, na Alemanha. A palavra radical, em matemática, é relativa à raiz, certo? E esse símbolo que o Leonardo de Pisa utilizou era um símbolo mais ou menos assim, pessoal, só para vocês terem uma noção. Era um R aqui. Era algo desse tipo aqui, ó. Certo? Era bem complicado mesmo. Imagina um baita de um símbolo desse. Imagina hoje em dia a gente ter que fazer isso daqui para dizer que é uma raiz. É uma coisa bem complicada. Então, eles modificaram isso, tá? E começaram a usar exatamente esse símbolo aqui, que a gente já está acostumado para raiz. A gente já aprendeu lá no 6º ano, no 7º, no 8º, esse símbolo para raiz. Tá bom? O que a gente vai aprender agora é a extensão dessas propriedades que a gente já sabe da raiz, só que agora a gente vai estender para todos os números reais na forma de radical, que é o que a gente chama de raiz enésima, tá? Então, para qualquer índice inteiro maior que 1, vamos ver alguma coisa aqui, por exemplo, ó, o aquário de Pedro tem a forma de um cubo e seu volume é 125 decímetros cúbicos. Qual a dimensão desse aquário? Ou seja, pessoal, para a gente calcular o volume de um cubo, vou fazer aqui um cubo. Um cubo é como se fosse um dado, certo, pessoal? Ou aqueles cubos mágicos, vocês podem fazer referência a isso. Tá? Então, digamos que eu tenho um cubo aqui, tá? Que vai ser o nosso aquário. Esse meu aqui não tá dos melhor, mas já dá para entender. Tá bom? Bom, para eu calcular esse volume, eu preciso fazer o que? Eu vou multiplicar. Vamos chamar aqui de a dimensão aqui, vamos chamar de lado, ó. Lado, lado, lado. Que poderia ser comprimento, largura e altura, tá? Quando eu multiplico esses três, faço L vezes L vezes L, eu vou encontrar o volume desse cubo. Ou seja, quando eu quero saber o volume de um cubo, é só multiplicar
o comprimento pela largura pela altura, tá bom? As três dimensões do aquário são iguais, como eu já disse, pois este tem a forma cúbica. Então o volume do cubo vai ser multiplicar uma dimensão pela outra, ou seja, o comprimento pela largura pela altura. Ou seja, o volume do cubo é 125. E se eu multiplicar cada uma das dimensões, eu falei para vocês L aqui, mas na verdade no texto eu utilizei como A. Então, ó, A vezes A vezes A, isso daqui vai dar, ó, quando é multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1, A ao cubo. Ou seja, ó, eu estou procurando que A ao cubo seja igual a 125. O que eu vou fazer isso? Eu vou decompor o 125 em fatores primos, ou seja, ó, em 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 5 ao cubo. Logo, eu tenho o seguinte, ó, que A ao cubo é igual a 5 ao cubo. Isso quer dizer que o A só pode valer 5. Certo? Então tá. Assim a gente já sabe que a aresta desse cubo ela vale 5 decímetros, tá bom? Nota-se que é o seguinte, ó, para a gente encontrar esse 5, a gente poderia calcular a raiz cúbica de 125, né? Porque olha só, se eu fosse resolver de outra forma, eu poderia ter o seguinte, ó, que A ao cubo é igual a 125. Esse A ao cubo, ele passa para o outro lado como raiz. Então isso aqui vai ficar assim, ó, A igual a raiz cúbica de 125, tá? E utilizando uma calculadora, eu poderia encontrar também aquele 5 sem fazer a fatoração, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse meu aqui não tem, essa calculadora aqui não tem a raiz cúbica, tá bom? Mas eu poderia utilizar aquele conceito que é elevar na 1/3, que é a mesma coisa de fazer a raiz cúbica. Então seria assim, ó, 125 elevado, cadê o elevado aqui? XY elevado na, ó, 1/3. Tá, ó, vou calcular aqui, deu 5, tá? Então, é a mesma coisa, né, pessoal? Eu fazer a raiz cúbica, né? Ou elevar na 1/3. Claro que isso daqui eu estou fazendo porque minha calculadora não tem. Tem calculadora científica que já calcula, tá bom? Mas só para lembrar, pessoal, se eu tenho assim, ó, raiz cúbica de 5, opa, desculpa, pessoal, de 125, ó, 125 é como se estivesse na 1, e eu posso escrever isso daqui, 125 elevado na 1/3, é a mesma coisa, tá? Então aqui só para curiosidade, mas o caso é que vocês podem ou calcular como raiz cúbica, utilizando uma calculadora científica, né? Até durante a aula podem utilizar também, ou podem simplesmente fatorar, que é o jeito mais fácil para fazer esse tipo de conta, tá bom? Então, ó, vamos ver algum exemplo. Por exemplo, ó, raiz quadrada de 121, a raiz quadrada nunca aparece o índice lá, tá, pessoal? A gente deixa só assim. É 11 porque 11 ao quadrado é igual a 121. Ó, raiz quarta de 3. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado na 4 é 81. E percebo que esse 81 eu posso sempre fatorar, pessoal, tá? Para encontrar. Por exemplo, ó, 81 vou dividir por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13, por 3 dá 1. Ou seja, ó, é 3 elevado na 4. Tá? Ó, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado na 3 é igual a 8. E aqui é a mesma coisa, eu posso sempre dividir e fatorar, tá bom? Bem, de modo geral, se o A ele é um número positivo ou nulo, e N um número natural maior que 1, então a raiz enésima de A, que se indica por ali, ó, raiz enésima de A, é um número B positivo ou nulo, tal que
Quando eu elevo o b na n, dá a, tá? Isso é de maneira geral, pessoal. Eu sei que quando tem letra assim a gente não entende muito bem, mas digamos aqui, ó, que nem eu fiz ali para vocês, ó, raiz quarta de 81, tá? Isso aqui deu igual a 3, tá? Então, ó, o que está dizendo ali é que, ó, raiz n de a é igual a b. E ali diz que então só vai ser se o b elevado na n for igual a a. Agora percebe do exemplo que eu fiz lá, ó. Ó, 3 elevado na 4 deu 81. Então é isso que está dizendo esse item aqui primeiro, tá bom? Bem, o segundo item diz o seguinte, ó. Se a é um número negativo e n um número natural ímpar diferente de 1, então a raiz enésima de a, que se indica por raiz enésima de a, é um número b, né, negativo, tal que b elevado na n é igual a a. Tá bom? Isso também já tem no exemplo ali, pessoal. Por exemplo, ó, raiz cúbica de menos 8 é igual a 2. Então tá dizendo ali, ó, se a é um número negativo e o n é ímpar, ou seja, ó, o n tá aqui, ó, é o 3, ele é ímpar, então a raiz vai ser esse número negativo, menos 2, certo? Que é o que diz ali. Então, ó, menos 2 elevado na 3 é igual a menos 8. Tá bom? Bem, vamos ver essa observação aqui, ó. Se o índice n for um número par e o radicando um número negativo, a raiz desse número não vai ser um número real, porque todo número negativo elevado a um expoente par resulta num número positivo, tá bom? Vocês podem fazer isso em casa para tentar, pessoal, entender como que funciona isso, tá bom? Tudo isso daqui que eu estou colocando de observação ou de propriedade, vocês podem testar. Vocês peguem um valor e tentem, que nem ele, ó, pegar um número negativo com um expoente par. E daí vocês vão tentar, tá, pessoal? Tentar resolver. E aí vocês vão conseguir entender como é que funciona isso daí, tá bom? Por exemplo, ali, ó, raiz quarta de menos 16. Não vai ser um número real, porque não vai ter um número real que quando eu elevo na quarta potência vai dar menos 16. É só pensar o seguinte, ó, digamos que eu vou multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, só fazendo o sinal, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Ou seja, não importa quais sejam os números que eu vou multiplicar, os 4 números, isso daqui sempre vai dar um número positivo. Então, nunca vou conseguir encontrar um número negativo, tá bom? Que dê a raiz quando o expoente, o índice, for um número par. Tá bom? Então, diz ali, ó, daqui em diante, quando o índice do radical for par e o radicando for uma expressão algébrica, admitiremos que essas expressões representam números reais positivos ou iguais a zero. Tá? Então, tá ali, ó, copia as igualdades substituindo o tracinho por números que tornam essas sentenças verdadeiras. Então, tá dando ali, ó, raiz de quinta de um número é menos 7, pois menos 7 elevado na 5 é igual. Então, eu só vou fazer isso. Vou elevar menos 7 na 5 e vou encontrar o valor. Claro, vocês podem fazer em casa aí. Tá fazendo, ó. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Faço a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. E aí começa, 7 vezes 7, 49, tá? Vezes 7, 343, vezes 7, 2.401, vezes 7, menos 16.807. Então ali eu vou deixar 16 menos 16.807 e ali eu vou completar por menos 16.807.
807. Tá bom? Se vocês quiserem fazer na calculadora para testar, também, ver se está certo, vocês podem estar fazendo, coloquei entre parênteses, menos 7, e o elevado a esse xy aqui, aí vocês vão botar na 5. Tá lá, tá? Encontraram o valor. Certo? Bom, a letra B diz ali, raiz sexta de um número é igual a 3, pois 3 na 6, então é a mesma coisa. Vou elevar 3 na 6, vou encontrar 729, e aqui vou botar 729. Aqui, então, a resposta é menos 1, tá? Eu não vou fazer, pessoal, vou só deixar aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm que me escrever, tá bom? Dizer, não estou entendendo tal coisa. E aí eu vou começar a fazer para vocês, tá? Mas até então eu vou corrigindo só alguns, vocês vão entendendo. Faço a raiz desse número, deu 18, pois 18 ao quadrado é igual a 324. Tá bom? Aqui vale ressaltar o seguinte, eu poderia fatorar esse 324, tá? Se eu não quisesse utilizar uma calculadora, por exemplo, ficaria assim, 324. Vou dividir esse número por 2. Deu 162. Vou dividir por 2 de novo. Deu 81. Agora só dá por 3. Dá 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Agora, como a raiz é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Tá? Então, vou fazer aqui, a raiz de 324 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora o que tem ao quadrado sai da raiz, então vai ficar assim, 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 3, 18. Então eu encontro a raiz, tá bom? Dá para fazer assim, fatorando, ou utilizar a calculadora. Eu prefiro que vocês utilizem a forma fatorada, tá? Daí vocês já vão estar treinando para como resolver esses exercícios, porque nem sempre a gente vai conseguir usar a calculadora. Ainda mais vocês, né, que futuramente vão estar fazendo um vestibular ou fazendo uma prova para entrar em algum curso técnico, então tem que aprender a fazer todos os tipos de conta. Bem, aqui está dizendo para calcular o valor dessas expressões. Então vamos lá. Eu tenho que achar a raiz cúbica de 243. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Se eu não, a raiz quinta, tá bom? Bom, se eu não quiser utilizar a calculadora, eu vou ter que fatorar esse 243. Então vamos lá. Vou fatorar o 243. Vou dividir por 3, vai dar 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 13. Por 3, 1. 3 na 5. Então eu já sei que, olha, raiz cúbica de 243 é igual é a mesma coisa que eu escrever raiz cúbica de 3 na 5. Ou seja, já sei que isso daqui vale 3. Tá? Raiz quarta de 81. 81, já tenho aqui fatorado, não preciso fazer de novo. 81 é 3 na 4. Tá? Então, e a raiz cúbica de menos 8, eu já sei ali dos outros exercícios que é menos 2. Então, raiz quinta de 243 é 3. Menos raiz quarta de 81 é 3. E a raiz cúbica de menos 8, menos 2. Isso daqui então vai dar menos 2. Tá bom? Bem, aqui é a mesma coisa, raiz cúbica de menos 27. Então, vou pegar 27 e vou dividir por 3.
dá 9 por 3, 3 por 3, 1. Então aqui deu 3 na 3, tá? Então ali é menos 3. Bom, é a mesma coisa, não. Menos 27, tá? E assim vai. Então, vai ficar 3. Vai ficar, ó, 3 vezes. Raiz cúbica aqui vai dar menos 3. Mais raiz sexta de 1 é 1, tá? Aqui raiz de qualquer uma de 1 sempre vai dar 1. Menos 2 vezes a raiz de 9, que é 3. Tá? Faço primeiras multiplicações. Então, vai ficar menos 9 mais 1, menos 6. Isso daqui vai dar menos 14. Né? Isso. Igual a menos 14. Bom. E a última... mesma coisa, pessoal. Vocês vão ter que fatorar o 625, tá? Quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar que isso daqui, 625, é igual a 5 na 4. Então, aqui 5 na 4 vai ficar, ó, raiz quarta de 5 na 4, que é a mesma coisa que 5, tá? E a raiz... a raiz agora cúbica de menos 5, tá? De 125, que eu vou encontrar 5 também, tá? Menos 5 ao cubo vai dar menos 125. Isso vocês vão fazer fatorando, tá, pessoal? Não vou fazer, que senão vai dar muito trabalho fazer isso aqui tudo. O vídeo vai ficar longo. Vocês têm que tentar fazer. Então, vai ficar 5 menos 5 é igual a 0. Tá? Aqui, eu deixei uns exercícios complementares. Ou seja, uns exercícios que são um pouquinho mais complicados de fazer. Então, vamos lá. Está dizendo ali, ó. Se x ao quadrado é igual a 225 sobre 196, qual é o valor de x? Ora, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, se x ao quadrado é igual àquele valor ali, eu passo o ao quadrado em forma de raiz. Vai ficar, ó, raiz quadrada de 225 sobre 196. Agora, qual é a raiz quadrada de 225? Eu vou ter que fatorar o 225, tá? E daí eu vou encontrar como sendo 15, tá bom? 15 ao quadrado igual a 225. De novo, vocês podem fazer chutando o número, né? Tipo, 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12, até encontrar. Ou podem fazer fatorando, que é aquele jeito que eu já mostrei para vocês. Se vocês estiverem ainda com dúvida na fatoração, vocês escrevam ali para mim no grupo. Ó, pessoal, estou com dúvida na fatoração, quero aprender como resolver a raiz utilizando fatoração. E eu vou estar ajudando vocês. Tá? Bom, aqui é a mesma coisa. Fatorando o 196, eu vou encontrar 14. Certo? 14 ao quadrado igual a 196. Então, aqui a resposta é 15 sobre 14. Tá bom? Quando vocês encontrarem, fatorarem o 225, vocês vão encontrar algo assim, ó, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E quando vocês fatorarem o 196, vocês vão encontrar 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Daí vão tirar da raiz, vai ficar 2 vezes 7, 14. E o outro vocês vão tirar da raiz, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. Tá bom? Bom, aqui diz o seguinte, uns probleminhas. Ó. Um terreno quadrado tem a área igual a 0,25 km². Qual é a medida em metros do lado do terreno? Ou seja, ó, se a área do terreno quadrado é 0,25, como é que a gente calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado, tá? Ou seja, eu sei que um número ao quadrado, vamos botar lado ao quadrado, é igual a 0,25. Agora eu só tenho que fazer o quê? A raiz de 0,25. Quanto que vai dar isso daí? Vocês podem fazer ou fatorando de novo, né? Escrever esse número, ou
simplesmente utilizando ali a calculadora, vocês vão encontrar 0,5, tá? Bom, o outro diz ali, ó, determine, só que é o seguinte, isso aqui tá o quê, ó, 0,5 quilômetros, ou seja, meio quilômetro é o quê? 500 metros, tá bom? Depois, ó, determine a aresta de um cubo com um volume igual a 1000. Então a gente já viu ali no exemplo que o volume é a ao cubo. Então, a ao cubo é igual a 1000. É só fazer a raiz. Ó, 1000 é a mesma coisa que 10 na 3, lembra? É só contar quantos zeros tem e colocar. Ó, 10 na 3. Então, quer dizer que o A é igual a 10. Lembrando que eu poderia fazer a raiz cúbica de 1000, tá? Fatorar e encontrar ou utilizar a calculadora ali. De novo, pessoal, vocês podem estar sempre usando a calculadora, mas ela é uma ferramenta para auxiliar a gente, não é para a gente ficar fazendo o tempo todo com a calculadora. Ou seja, vocês vão tentar fazer fatorando e daí depois vocês podem fazer com a calculadora para terem a certeza de que o resultado está certo. Tá? Bom, vamos ver aqui, ó, as potências com expoentes fracionários. Bem, olha ali, ó, raiz cúbica de raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. Porque pela definição de raiz quadrada, a gente tem que, ó, que o 3 está elevado a 1 meio elevado ao quadrado. Quando eu tenho potência de potência, eu tenho que multiplicar os expoentes. Então ficou ali, ó, 1 meio vezes 2, ó, vou multiplicar 2 vezes 1, 2. E embaixo continua igual. 2 dividido por 2, 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 na 1, que é 3. Então, pela propriedade da potência, a gente tem que raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado na 1 meio, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai estar considerando as potências de base não negativas e expoentes fracionários com notações convenientes de alguns números reais. Veja, por exemplo, ali, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado é raiz de 2 terços, tá? Que se eu multiplicar por 3, eu encontro 5 ao quadrado, tá bom? Ó, raiz décima de 1 sexto elevado na 7. Então, isso aqui vai ficar 1 sexto na 7 sobre 10. E aí eu vou elevar na 10. Isso aqui é só para... Aqui eu não coloquei aqui, né, pessoal? Até foi um erro de notação. Aqui eu teria que colocar aqui, ó, elevado na 3, porque é isso que a gente está fazendo. Isso daqui elevado na 10. Tá bom? Ora, de modo geral, os radicais com radicando não negativos, eles podem ser representados por uma escrita que usa uma potência como expoente fracionário. Então, ó, as potências de expoentes fracionários podem ser escritas nas formas de radicais, que foi aquilo lá que eu tinha falado para vocês da raiz cúbica de 125, né? Então aqui, ó, aqui pessoal, a raiz vem só até aqui, ó, aqui também foi outro errinho aqui de digitação. Deixa eu até apagar aqui, não tem a cor branca. Vamos ver. Vou tentar a cor branca aqui. Vamos ver como é que fica. Vou apagar aqui. Tá. Então, a raiz ali, ó, vem só até aqui. Tá, então, ó, a raiz enésima de A elevado na M é a mesma coisa que A na M. Tá? Então, foi lá que eu falei para vocês. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 125, né, é igual a 125 elevado na 1 terço. Ou, a gente já sabe que isso daqui é 5 na 13, daí eu encontro. Tá? Tanto faz. Ou raiz quarta de 5 na 3 é a mesma coisa que 5 na 3 quartos. Tá? É uma forma de escrever e a gente vai utilizar bastante essas propriedades no estudo de radiciação. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei algumas propriedades aqui que vão ser importantes. Por exemplo, ó, para as potências de expoentes fracionários, vale as mesmas propriedades já vistas para as potências de expoentes inteiros. Então, ó,
Por exemplo, ó, quando eu fizer o produto, né, multiplicar 5 não sétimo vezes 2 não sétimo, isso daqui é a mesma coisa que eu deixo a base e somo os expoentes. Ó. 1 mais 2, 3, 7 mais 7, quer dizer, na verdade eu não vou somar, né? A base continua a mesma, 7, e eu só somo em cima. Tá? Ó, o quociente 4. Aqui eu ratei, pessoal. Aqui o símbolo é de dividido, tá? Então, ó, 4 não meio dividido por 4 não terço, vai ficar o quê? Ó? Conservo a base e diminuo os expoentes. Bem, agora eu tenho que diminuir, só que o denominador não é o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC de 2 e 3. Ó, 2, 1 por 3, 1. 2 vezes 3, 6. Então, ó, o MMC é 6. Agora, o que eu faço? Ó? Eu divido pelo que está embaixo e multiplico pelo que está em cima. Ó, 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3, menos 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 3 menos 1, 3 menos 2, 1. 1 sexto. Então, isso daqui é a mesma coisa que, ó, isso tudo aqui é a mesma coisa que 4 elevado na 1 sexto. Certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida de como fazer isso daqui, vocês podem procurar na internet como é que faz soma de fração ou subtração de fração, tá bom?